Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui do canal André CISP. Aqui é o professor André. A aula de hoje é 5 dicas para identificar o problema de uma placa-mãe ou até mesmo fazer o conserto de uma placa-mãe. Aqui no meu canal já tem 7 vídeos sobre conserto de placa-mãe. Este é o 8º vídeo que eu estou fazendo sobre identificação de problema, conserto de placa-mãe, porque é um assunto complicado. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Tá? Você tem que ter noções de eletrônica, saber utilizar bem o multímetro, tá? Todas as escalas, e ter já uma prática aí com relação a peças de computadores, hardware, principalmente a placa-mãe. Tá? Então, caso você seja novo no canal ou você só tenha assistido 1, 2 vídeos, vai a dica, né? Tem aí mais 7 vídeos sobre o conserto, teste com a placa-mãe ligada, desligada. E hoje eu vou fazer aí, né, esta aula com 5 dicas para você identificar, fazer o conserto aí de uma placa-mãe, ok? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, assim você terá acesso a todos os vídeos já postados no canal, que são muitos vídeos, e terá acesso aos novos vídeos que eu estarei colocando aí toda semana, informação de qualidade para vocês, ok? Então vamos lá. A primeira dica é você fazer a análise visual. Tá? Essa análise visual você vai fazer a olho nu. Tá? A primeira verificação que nós fazemos é sobre os capacitores de eletrolítico. Tá? Você verifica sobre eles se tem algum estufado, né? Se algum vazou o eletrolítico, olhar na parte de baixo dele também para verificar se não tem o vazamento de eletrolítico, né? Se a placa está manchada, enfim. O capacitor de eletrolítico, não só aqui da fonte do processador, mas sim também da fonte da memória e aqui do chipset. Tá? O ponte norte e o ponte sul, eles costumam estufar. Porém, existem placas de maior qualidade, que são placas-mães um pouco mais caras, que estão substituindo esses capacitores de eletrolítico pelo capacitor aquele de alumínio, aquele menor, que é de estado sólido. Então assim você já sabe a qualidade de uma placa-mãe. Igual essa placa-mãe aqui da PC Chips, que é uma marca mais inferior, ela não tem nenhum capacitor, tá, de estado sólido, aquele de alumínio, principalmente aqui na fonte do processador. Então você vai fazer essa análise visual nos capacitores, vai fazer a análise visual sobre os outros componentes para verificar se tem alguma coisa em comum, né? Se tem algum componente estourado, até mesmo com a cor diferente. Vai verificar também questão dos terminais, igual esse CI aqui. Olha o tanto de terminal que ele tem, né? Que não dá nem para contar, que eu vou perder a conta. Então muitas vezes a sujeira ela também implica da placa-mãe ela ligar. Tá? A segunda dica é você verificar a temperatura de alguns componentes. Tá? Tem muitas placas-mães que o computador ele estava funcionando, no outro dia ao ligar o computador ele liga, porém ele não dá vídeo. Tá? Aí nós abrimos a tampa do gabinete, ligamos o computador, continuou não dando vídeo, e aí a gente colocou o dedo sobre o chipset, tá? O ponte sul, né? E verificamos o excesso de temperatura. Tá? O chipset ponte norte também, esse aqui tem um dissipador, não precisa tirar o dissipador. Então funciona da seguinte maneira: ao pressionar o dedo sobre o componente com a placa-mãe ligada, se ele tiver em curto, tiver com algum problema, ele vai esquentar muito. Você não vai conseguir deixar o dedo por muito tempo sobre ele. Tá? Você consegue deixar o dedo só alguns segundos, porque ele esquenta bastante. Tá? Sobre CIs também. Se você perceber que está muito quente, pode ser, tá, um CI que está causando aí o problema na placa, os reguladores de tensão também. Cuidado ao colocar o dedo para não encostar nos terminais, na trilha da placa-mãe, e não coloque o dedo sobre os capacitores. Tá? O capacitor de eletrolítico ele pode estufar e estourar o líquido aí e acabar te machucando. Então não coloque os dedos sobre os capacitores
E esses componentes muito pequenos, no caso dos resistor, capacitor de cerâmico, não colocar o dedo sobre eles também. Ou seja, você vai colocar o dedo sobre os componentes chipset, o sul e o norte, tá? Os CIs e os reguladores de tensão e verificar a temperatura. Tá? Para quem já trabalha há um bom tempo, tem uma noção, né, em relação à temperatura. A próxima dica, a terceira, é você lavar a placa-mãe e fazer o reflow. Tá? Você vai fazer o quê? Vai tirar a bateria, tá, da placa-mãe, a bateria, vai lavar ela com álcool isopropílico e um pincel anti-estática, tá, para tirar aí o pó, a sujeira entre os terminais do CI, tá? Pode lavar a placa inteira. E após você fazer a lavagem dela, você deve colocar ela num forno, você deve fazer o aquecimento, que é o reflow, né? Aquecimentos da BGA. Tá? Você vai deixar aí no mínimo 5 minutos a 120 graus. Se você não tem a estufa apropriada, o forno apropriado, conheço muitas pessoas que colocam no forno de casa mesmo e deixa durante 5 minutos a 120 graus. Ao tirar a placa, nós podemos fazer a ressoldagem do chipset, tá? O chipset aqui, o ponte sul, né, ele controla tudo que entra e sai, né, como porta serial, paralela, USB, comunicação do HD, rede, a rede Wi-Fi cabeada, entrada e saída de som multimídia. O chipset aqui, ponte norte, ele controla a memória e o vídeo. Então, após fazer o aquecimento desta placa durante 5 minutos, 120 graus, com uma estação de retrabalho, um soprador térmico, usando o ar quente, nós vamos colocar sobre o chipset, jogar, né, depois o ar sobre o chipset, o ponte sul e o ponte norte, a 280 graus, que é para fazer a ressoldagem dele das esferas. Tá? Porém, depois de 2006, os fabricantes de placa-mãe, eles estão utilizando solda sem chumbo, que é para não acontecer isso, né? Questão da solda fria. Então a placa-mãe fabricada antes de 2006 costuma dar muito esse problema da solda fria. E aí você tem que fazer esse reflow, né? Aquecer a placa para depois você jogar a temperatura de 280 graus, para não causar o empenamento da placa, até mesmo o choque térmico. A quinta dica é você testar a placa-mãe com multímetro, né? Com ela ligada, você faz o teste dos reguladores de tensão de entrada e saída, coloca a ponta do multímetro em cima aqui do capacitor, né, com a terra aqui e a vermelha aqui para ver se dá tensão, né? E aí você pode testar os outros componentes SMD sobre a placa. E a última dica é você fazer a comparação de uma placa boa, os valores testados, com esta placa que está ruim, ok? Então são 5 dicas aí que você deve prestar muita atenção em cada detalhe, cada passo a passo. E outra coisa, né? É só fazer esse processo se você tem certeza que é a placa-mãe. Tá? Então, para isso, a gente tem que saber que o processador está funcionando corretamente, a memória. Tá? Se você tem uma placa de vídeo off, você coloca aqui. Pode ser que dê o vídeo, aí você já elimina ali. Se você fez todos os tipos de teste e a placa-mãe ela não deu start, não deu sinal de vida, aí você tem que fazer todo esse processo, ok? Mais uma dica aqui do professor André. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, galera.